Fala comigo, família vascaína, este é o Vascão Notícias, todo dia em 2 horários, as principais informações do Vasco pra você. Olho na tela e confira comigo os destaques desta edição. Benítez acerta sua transferência para o São Paulo e Vasco sai no lucro. Fim da enquete sobre Castan e a maioria quer a permanência do capitão. E vamos ver como está a equipe em fundamentos pelo Campeonato Carioca. A gente chega com as notícias, você chega com o seu like que é muito importante pra nós. Tá no ar o Vascão Notícias, primeira edição. Martelo batido, negócio fechado. Benítez acerta sua transferência para o São Paulo e Vasco sai no lucro. O atual vínculo de Benítez com o Cruz Maltino vai até junho, mas as negociações com o São Paulo anteciparam a saída do argentino, conforme informações do GE. O Vasco já havia pago cerca de R$900 mil ao Independiente pelo empréstimo, receberá de volta este valor e mais R$1,5 milhão pela liberação. O negócio envolveu também o empréstimo do atacante Paulinho Boia ao Vasco, com pagamento de 60% dos salários pelo São Paulo. Ele fica no Vasco até o fim dessa temporada. Informação sobre a viagem do Vasco para o jogo desta quinta-feira contra a Caldense, jogo na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Por conta de logística, em razão da pandemia, o Vasco preferiu fazer a viagem em 2 ônibus leitos, aqueles que os jogadores podem deitar como uma cama mesmo dentro do ônibus. A distância está aí na tela para você, cerca de 490 quilômetros, que são feitos aí em torno de 7 horas e meia de viagem. Até o fechamento desta edição não foi divulgada a lista de quais jogadores irão viajar e quais ficam no Rio de Janeiro. Atenção você que está assistindo aí, Leandro Castan deve permanecer no Vasco? Você votou, resultado final da enquete. Foram quase 6 mil votos computados e para 51% dos participantes, Castan deve ficar, mas desde que haja uma redução salarial. 31% não quer a permanência do capitão, pois o ciclo chegou ao fim, e 19% acha que ele merece ficar nas condições atuais. Muito obrigado pelo seu voto, fique ligado, em breve mais enquetes para você. Em entrevista ao GE, Iago Pikachu afirmou que sua saída do Vasco foi conduzida de forma tranquila. Ele avalia que o momento de deixar o clube foi o ideal, com exceção do fato do rebaixamento. O lateral acertou com o Fortaleza e deixa o Vasco após 253 partidas, o recordista do século, e 40 gols marcados. Fim da terceira rodada do Campeonato Carioca, vamos ver como está o desempenho do Vasco em fundamentos do jogo. Nos passes certos, o clube é o 5º do campeonato, com média de 90,7% de acerto. Nas finalizações certas, também o 5º do campeonato, com 12 bolas no alvo em 3 partidas. Nos cruzamentos, o Vasco é o 4º do Carioca, com 16 boas bolas cruzadas na área. Nos dribles, o Cruz Maltino é o 1º, com 16 dribles certos no Cariocão. O Vasco é somente o 11º colocado na tabela, supera somente a equipe do Macaé. Mais uma do Pássaro, hein? Já mandou bem na renovação do empréstimo do Benítez, né? O Independiente queria vendê-lo ao Vasco por 20 e tantos milhões de reais. Ele conseguiu renovar por 6 meses por 1 milhão e pouco. E agora se livra de um jogador que tem alto salário, né? Pela realidade do clube na Série B. E também estava frequentando demais o departamento médico. Nessa aí, o Vasco lucrou cerca de 1,5 milhão de reais, né? Além de receber de volta tudo que pagou pelo Benítez ao Independiente, o Vasco ainda vai ser ressarcido em 1,5 milhão de reais. Mais uma grande negociação do Alexandre Pássaro. Aquela história, né, pessoal? É um bom começo. Não vou ficar falando aqui que pronto, é o rei de tudo, mas com exceção do Marquinhos Gabriel, que ainda pode dar certo, né? Pra mim uma aposta errada, mas que ele ainda pode dar certo. Foi o único erro do Pássaro. Então, assim, pra mim é um início de trabalho muito bom. Já Jorge Salgado e a diretoria, pra mim, estão devendo serviço. Tem que mostrar mais trabalho aí, ações concretas pra torcida. Já são mais de 50 dias de gestão, salário continua atrasado, o aporte que existia deixou de existir, então a gente fica preocupado também com a questão financeira. Enfim,
tá um pouco perdido nesse começo aí a gestão do Jorge Salgado. A gente tá aqui para cobrar, né? Ele prometeu que em abril os salários ficarão em dia, então a gente tá aqui fazendo o nosso papel, cobrando aí da atual diretoria. Comentário do Wanderson Jastro. Melhor coisa que eu escutei foi o jogo do Vasco na Copa do Brasil. Não vai ter VAR, então vai dar jogo. E aí sobre o Leandro Castan, os comentários do Arnaldo Souza. Eu acho que ele merece mais uma chance. Já o Jorge Gonçalves, Castan já era, manda embora, já deu. Deixe seu comentário sobre as notícias de hoje, quem sabe ele não pinta na próxima edição. Para mais informações do Vasco, tem sempre a nossa última edição passando aqui no card, é só você clicar e assistir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal e eu te vejo ainda hoje para mais uma edição do Vascão Notícias. Até lá!